Muito boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um nessa noite maravilhosa, noite que nos reunimos mais uma vez para cultuar, para louvar, para adorar o nosso Deus. Seja bem-vindo ao culto da família da Primeira Igreja Batista em Cajobi e da Igreja Batista Memorial em Olinda. Aproveite, se inscreva no nosso canal, deixe seu like aí no vídeo, vai compartilhando já o vídeo com seus contatos, espalhe a semente, a boa semente do Evangelho para cada coração que você conhecer, para cada pessoa que você conhecer. Eu gostaria de convidar você nesse momento que está assistindo o nosso culto a abrir sua Bíblia comigo no livro, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 33. Romanos 11, 33. Assim diz a palavra do Senhor. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Nós temos que nos conscientizar de vez por todas que nós não fazemos nada para Deus no sentido de trocar alguma coisa com Deus. Não, porque tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos, nós já temos. Nós temos a bênção do perdão dos nossos pecados na cruz. Nós temos a esperança da salvação e da vida eterna. Nós não podemos conhecer os caminhos do Senhor pelo nosso próprio entendimento. Jamais. Nós só podemos reconhecer que Ele é o nosso Deus e que de forma extraordinária, de forma até sobrenatural, Ele nos chamou, nos resgatou e escolheu nos dar a vida eterna no seu Filho Cristo Jesus. Vamos louvar ao mais poderoso que existe, ao nosso único e verdadeiro Deus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja um louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos.
diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. A atmosfera já mudou, teu Espírito está aqui, as evidências surgirão, teu Espírito está
abençoe a sua vida. Fique agora com os nossos avisos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Muito boa noite. E agora é o nosso tempo de aviso para a igreja. Segunda-feira, nós temos o nosso tempo de devocional com o irmão Micael, louvor e adoração. Então, é o momento às 21 horas de você ouvir um pouquinho da palavra de Deus com um pequeno grupo. Terça-feira, nós temos o devocional com a missionária Meire, às 21 horas também, para aquecer o seu coração nesses dias. Quarta-feira, nós temos o nosso tempo de Escola Bíblica Discipuladora com o pastor Marcelo, às 20 horas, e nós estamos falando sobre as cartas de Paulo. Você também não pode perder isso. Quinta-feira, nós temos às 20 horas o nosso culto com a Igreja Batista Memorial em Olímpia, um tempo precioso que temos passado com a palavra do nosso Deus. Então, você de Olímpia, você mesmo de Cajubi, não fique de fora desse tempo precioso. E ainda quinta-feira, nós temos o nosso tempo com o irmão João, com o pequeno grupo multiplicador na presença de Deus. Você vai ouvir uma palavra que vai falar ao seu coração. Sábado, nós temos o nosso tempo do clamor pelo mundo com o pastor Marcelo, um tempo precioso onde nós louvamos a Deus, adoramos a Deus, clamamos ao Senhor por aqueles pedidos que o mundo necessita, que nossas vidas estão necessitando. Aos domingos, às 10 horas da manhã, com a professora Jennifer, nós temos o nosso tempo com as nossas crianças, uma história para você, papai e mamãe, estar passando para os teus filhos. Então, é um momento onde você vai estar podendo apreciar a palavra de Deus junto com seus filhos. Ainda no domingo, às 19 horas, nós temos o nosso culto da família, um tempo onde temos o nosso momento como família de estar louvando e glorificando a Deus. E também gostaria neste momento de podermos juntos adorar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Como diz lá em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E você que é aqui da cidade de Cajubi, você que é nosso membro aqui da nossa igreja, Conexão Primeira em Cajubi, você pode estar fazendo o depósito ou transferência através da agência bancária Banco do Brasil, agência 3031, dígito 7, conta corrente 9628, dígito 8, corrigindo, conta corrente 9628, dígito 8, e você está colocando Primeira Igreja Batista em Cajubi, Conexão Primeira. E nós agradecemos se você puder identificar a sua transferência, o seu depósito. Você também que não tem condições de ir ao banco ou tenha dificuldade da transferência, mande-nos uma mensagem. Pode vir falar conosco, pode trazer aqui. Nós vamos estar fazendo com que o seu dízimo, a sua oferta missionária chegue até a conta da igreja. Você, meus amados queridos da Igreja Memorial em Olímpia, nós também gostaríamos de podê-los ajudar. Então, envie para nós uma mensagem, envie para nosso tesoureiro uma mensagem e você vai poder estar também dizimando e ofertando, fazendo a sua oferta missionária, que com certeza nós vamos facilitar com que o seu dízimo e sua oferta missionária chegue até a conta da igreja. Amém? E nesse momento, eu gostaria de estar orando pela sua vida, orando para que o Senhor continue prosperando na sua casa, abençoando a sua casa. E eu também gostaria de dizer que esse momento, você que pela primeira vez está nos ouvindo, né, está aí conectados, eu gostaria de pedir para que você também ficasse muito em paz, muito tranquilo com esse momento, porque essa palavra é para quem já conhece a palavra de Deus, né? Já conhece aquilo que Deus tem feito em suas vidas. Então, isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus quem diz.
Então eu gostaria de orar nesse momento pela sua casa, pela sua vida. Amém? Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, glorificamos a ti, ó Deus, e agradecemos, ó Deus, por esse tempo precioso que o Senhor nos dá, Senhor. Honras e glórias entregamos no teu altar santo e poderoso. Deus abençoa, derrama da tua graça e do teu poder sobre a vida dos seus filhos, sobre a casa dos teus filhos, Senhor. Que cada um, Pai, venha a ser suprido conforme a necessidade de que estão passando. Deus, derrama da tua glória, do teu poder. Senhor, faça com que cada um possa se sentir bem. Visite, Senhor, cada um dos teus filhos. Visite, Senhor, os seus armários, seus celeiros, Senhor, para que eles não venham ter falta em nada. Abençoe a cada um deles. Pai, aqueles que estão necessitados de uma porta de emprego, Deus, nós sabemos que o Senhor é quem abre porta e é o Senhor quem fecha as portas. Por isso, clamamos neste momento que o seu filho e a sua filha, neste momento, que está precisando de uma porta de emprego, o Senhor venha abrir uma porta de emprego, onde, Deus amado, o seu filho e a sua filha possa ser abençoado, Deus amado, com o salário de cada mês, e que essa empresa, esse local onde seu filho vai estar entrando, possa ser abençoado com o trabalho dele, com o trabalho dela. Deus, honras e glórias entregamos no seu altar. Abençoa-nos, ó Pai querido, para que a cada dia possamos confiar e que o nosso coração seja de confiança, sim, no Senhor. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, também que eu oro, clamando a ti, Senhor, que o Senhor venha falar ao nosso coração, através da vida do pastor Marcelo. Ó Deus, a mensagem que o Senhor já deu ao teu Filho, que possa, Senhor, entrar no nosso coração, como, Deus amado, uma semente perfeita, a terra, Senhor amado, que até agora colocamos e cultivamos para a tua palavra. Oramos e agradecemos no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Queridos, gostaria também de lembrá-los, você que entrou aí e ainda não se inscreveu na nossa página do YouTube, eu gostaria que você fosse aí, desse um joinha, clicasse no joinha, fizesse a sua inscrição. E eu gostaria mais uma vez, né, como todos os domingos, pedir a você, para que você envie para seus amigos também, para que seus amigos se inscrevam, e aí ele vai ter uma oportunidade, né, oportunidade de ouvir a palavra do Senhor para o coração de cada um deles. Amém? Deus te abençoe. A graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, meus amados, minhas amadas. Muito boa noite. Seja muito bem-vindo à nossa igreja. Nós já louvamos, nós já adoramos, nós já sabemos das programações que nós vamos ter durante essa semana. E agora nós vamos meditar na palavra de Deus. E como é gostoso meditar na palavra de Deus, como é bom aprender da palavra de Deus. E eu quero convidar cada um de vocês, nessa noite, a meditar na palavra de Deus. Nós estamos com uma programação repleta de atividades dentro da nossa igreja durante a semana, onde você pode aprender, onde você pode saber mais do conhecimento da palavra de Deus. E eu quero motivar cada um de vocês a estar participando dos nossos pequenos grupos multiplicadores, do nossa escola bíblica discipuladora, do nosso momento clamor pelo mundo e também do nosso Kids, né, para nossas crianças. Então, nós temos atividades para todas as nossas idades, né? Para todas as idades, para todos os membros da nossa igreja, tanto aqui de Cajubi, como também daí de Olímpia, da nossa Igreja Batista Memorial em Olímpia. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Que mesmo nesse momento de pandemia, mesmo nesse momento onde a igreja está totalmente fechadas, né? E nós estamos tendo esses cultos online, né? Culto via transmissão online, mas vocês estão aí aprendendo da palavra de Deus, estão se edificando na palavra do Senhor.
E nós cremos, né, que a palavra de Deus diz, aonde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali ele estará. E eu creio que Deus está presente. Deus está no meio de nós. Deus está falou ao meu coração, está falando no seu coração e vai falar nos nossos corações. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Nós estamos estudando o livro de Atos, né? E é onde estamos aprendendo sobre a igreja primitiva, sobre a expansão da igreja primitiva. E hoje nós vamos continuar estudando o livro de Atos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5 de Atos. Nós já estudamos o capítulo 1, 2, 3, 4 e agora chegamos ao capítulo 5, né? A semana passada nós vimos que a igreja ela está firmada na oração, que é um dos pilares da igreja multiplicadora. E hoje nós vamos estudar um pouco mais da palavra de Deus e nós vamos ser edificados pelo poder que há em Cristo Jesus. Então vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que está no capítulo 5 de Atos, versículo 34 ao 42, que diz assim a palavra de Deus, no capítulo 5 de Atos, versículo 34 a 42. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora, por um momento. Então disse ao sinédrio israelitas: tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens. Porque, algum tempo atrás, se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos aqueles que obedeciam se dispensaram e foram reduzidos a nada. Depois disso, levantou-se Judas, Galileu, nos dias de recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, não faça nada contra esses homens. Deixe que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas, se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los. E ocorre o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então, chamaram os apóstolos e açoitaram e ordenaram-lhe que não falasse no nome de Jesus, e o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessava de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus e pedir a Ele sabedoria nesta palavra, no texto que nós acabamos de ler. Oremos. Grandioso Deus, Pai querido, Pai amoroso, glorificamos o seu nome porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Pai. Pai, neste momento nós te pedimos a tua sabedoria, o teu entendimento, Senhor, sobre a tua palavra. Que o Senhor possa nos capacitar, que o Senhor possa falar no coração de cada um que está nos ouvindo, Deus. Usa a minha vida, Deus, para transmitir aquilo que o Senhor já colocou no meu coração.
E assim, que o teu Espírito Santo possa falar também no coração de cada um que está nos ouvindo. E que o teu nome seja engrandecido em todos os momentos. Assim nós oramos já agradecidos no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Então, nós estamos estudando sobre a igreja primitiva. E hoje nós vamos falar sobre o pequeno grupo na igreja primitiva. O texto ele dá algumas referências sobre o pequeno grupo multiplicador lá da igreja primitiva, de Pedro, de João e de mais alguns líderes daquela época. O capítulo 5 começa com algo interessante. 2 personagens, Ananias e Safira. E aqui nós podemos ver que a mentira tem vida curta. Não é perna curta, é vida curta. Eles, Ananias e Safiras, foram e venderam uma propriedade, e entregaram aos apóstolos para a obra de Deus. Só que eles não entregaram aquilo que era real, aquilo que eles tinham vendido, o valor correto. Eles mentiram. Só que não foi para os apóstolos. Eles mentiram para Deus. E o próprio Espírito Santo agiu e os dois foram mortos. Então, aqui, nós já temos visto que o Espírito Santo já estava agindo na vida deles para poder trabalhar, na vida de Ananias, Safira, só que eles não cumpriram aquilo que eles realmente tinham falado com Deus. E aí, o próprio Espírito Santo agiu de uma forma muito, muito marcante na vida dele. O próprio Espírito Santo agiu e eles veio morrer. E aí o pequeno grupo de Pedro, João, eles começam a fazer muitos sinais e prodígios dali. Era feito entre os povos e que estavam ali, aquela multidão que estava ali, andava atrás desses apóstolos. E ele estava fazendo alguns milagres em nome de Cristo Jesus. Alguns prodígios, sinais e prodígios era feito. E aí eles deixaram, e aumentavam sempre mais números de crentes no Senhor, uma multidão de tantos de homens como de mulheres. Eles começaram a seguir, eles começaram a ver os sinais, e eles iam reconhecendo Cristo Jesus nas suas vidas. O pequeno grupo ali da igreja primitiva estava avançando, estava crescendo, e eles estavam avançando, tanto em números de homens, de mulheres e de criança. A própria palavra de Deus diz lá no capítulo 5, versículo 14, e aumentavam sempre mais o número de crentes no Senhor. Uma multidão de homens e mulheres. Só que, por causa disso, começaram também as perseguições, E nós louvamos a Deus que houve perseguição, nós louvamos a Deus que tem perseguição, porque onde há perseguição, há crescimento, há avanço do reino, E naquele momento ali, teve perseguição, e os apóstolos, eles foram presos. Eles entraram na sinagoga e começaram a falar, E isso criou uma inveja
aumentou uma inveja no partido dos saduceus e eles foram presos, levaram para a prisão. Mas, na mesma noite, de noite, um anjo do Senhor abriu, né, as portas da prisão, levando eles para fora. E lhe disse, né, vão ao templo e diga ao povo, né, anuncia ao povo todas as palavras desta vida. Então, o que o anjo falou para os apóstolos? Olha, vão lá e fala do meu amor, anuncia o meu amor. Não deixe, né, que essa questão da perseguição atrapalhe o evangelho de Cristo Jesus. É a mesma coisa nos dias de hoje. Nós não podemos deixar que a pandemia nos atrapalhe. Aquele tempo, né, na igreja primitiva, a perseguição era um fator que poderia atrapalhar a expansão do reino de Cristo Jesus. Nos dias atuais, no nosso dia, hoje, né, a questão da pandemia poderia atrapalhar a expansão do reino. Mas nós cremos que Deus é fiel. Deus é fiel, querido. Lá, Deus mandou o anjo e o anjo tirou, né, os apóstolos de dentro da prisão e deu uma ordem, né, vão lá para as sinagogas, nos templos, e anunciam a palavra de vida. Hoje, Deus está falando para mim e para você, olha, vão e anunciem a palavra de vida. Nós temos oportunidade, queridos. Nós podemos anunciar a palavra de Deus. Nós temos a tecnologia. Ah, pastor, eu não sei mexer muito no computador. Grava um vídeo, pede para o seu filho, pede ajuda a alguém dentro da sua casa. Você pode mandar um áudio, você pode digitar, você pode mandar um WhatsApp, você pode ligar, dizer o quanto Jesus ama essa pessoa. Você pode se tornar um evangelista. Foi para isso que nós fomos separados. Nós, eu e você, conhecedor da palavra de Deus, nós fomos separados para levar o evangelho de Cristo Jesus, conforme está lá em Romanos capítulo 1. Nós somos separados para levar o evangelho de Cristo Jesus. E nós não podemos parar. Nós temos que avançar. É tempo de avançar. É tempo de prosseguir. Nós não podemos parar. Naquele tempo, lá com Pedro e João, a perseguição eles poderiam colocar no coração, olha, nós estamos sendo perseguidos. Eu vou para o meu cantinho, vou fechar a minha porta e não vou sair de dentro do quarto. Quando tudo acabar, eu saio. Quem sabe? Não, eles avançaram. Eles continuaram falando. Eles foram presos. Eles foram presos. E o anjo do Senhor tirou ele de lá. Tirou de lá. E aí, os sacerdotes e toda a sua cúpula se reuniu no outro dia e pediu para o capitão e do templo e os carcereiros ir lá trazer os presos para serem interrogados, vamos falar assim, né? E quando chegaram e viram que as celas estavam todas trancadas, mas não tinha ninguém lá dentro. Todos eles ficaram espantados. E aí, os nossos discípulos, os nossos líderes, Pedro, João e o seu grupinho de líderes, estavam lá dentro da sinagoga, no pátio do templo, né? Porque a gente precisa entender alguma coisa. O templo daquela época não era um lugar, tinha um lugar coberto e tinha um pátio. Lá dentro do templo, só os sacerdócios, né, e a sua linhagem ali, os seus líderes poderiam reunir. Homens e mulheres se reuniam no pátio. Então, aquela multidão estava no pátio e Pedro estavam em
estava pregando o evangelho de Cristo Jesus. E aí levaram ele perante o sinédrio, né? Perante aqueles homens, né, tão importantes para ser interrogado. Mas Deus, quando ele começa a fazer a obra, ele é fiel para cumprir tudo na vida de cada um de nós. E Deus agiu na vida deles. E o texto começa falando, mas levantou-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, e mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Aí, o que acontece, querido? Deus levanta um homem, um mestre da lei. Gamaliel era conhecido como, vamos falar hoje, um doutor, um PhD, né, na questão das leis, na questão de todo o conhecimento que estava ali. E ele pediu para retirar os nossos apóstolos dali, da presença, porque ele estava sendo usado por Deus. Ele deixou Deus usar a vida dele. E nós também precisamos deixar Deus usar as nossas vidas. Nós não podemos perder a oportunidade. Gamaliel foi usado por Deus, sim. E ele usou ali, ele era um doutor, ele era um conhecedor da palavra de Deus. E ali ele começa a fazer algumas referências, ele começa a trazer para nós aqui, e começa a testemunhar algumas coisas que o próprio sinédrio, o próprio sacerdote, o grupo julgadores, vamos falar assim, que tinha já reunidos outras vezes, e alguns outros homens que tinham se levantados já tinham sido mortos, e aquele grupo que seguia essas pessoas já tinha sido desfeito. Mas com toda a sabedoria e entendimento, ele coloca, né, algumas coisas interessantes, que diz assim, do versículo 38 a 39, que diz assim: nesse caso de agora, digo a vocês, não faça nada contra esses homens. Deixe que vão embora, porque se esse plano ou esta obra vem dos homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los. E corre o risco de estar lutando contra Deus. Gamaliel ele coloca em xeque os pensamentos do grupo que estava reunido ali no Sinédrio. Aqueles homens começaram a pensar, quando estamos na dúvida se algo vem de Deus ou não, podemos separar um tempo para reflexão. Gamaliel ele fez o Sinédrio pensar. Aqueles homens começaram a se refletir sobre a questão. No tempo de tomar uma posição radical e súbita, o favor ou contra, tanto a favor ou contra, nós temos que ter um pouquinho de paciência. Nós precisamos ter um pouquinho mais de conhecimento. Deus, em seu tempo, vai revelar-se algo que está ou não dentro do seu querer. E foi isso que aconteceu. Se ele está ou não envolvido nisso. É Deus que vai revelar no seu coração. Acima de tudo,
pelos frutos da vida das pessoas envolvidas, percebemos se uma coisa é de Deus ou não. Nesse caso, o texto deixa claro que nós vemos que Deus usa a vida de Gamaliel para que o evangelho de Cristo Jesus continuasse, avançasse. Por isso que ele pediu para tirar Pedro e João, os apóstolos que estavam reunidos, que foram presos, passaram uma parte da noite preso, mas aí Deus manda o seu anjo, e o anjo do Senhor tira os apóstolos de dentro da prisão, e logo pela manhã os apóstolos estão ali dentro, no pátio, reunidos com homens e mulheres, anunciando a palavra de vida. E aí Deus usa a vida de Gamaliel, mestre da lei, para justificar algumas ações, né? Por isso que nós temos que esperar, nós temos que orar e buscar em Deus para ver se as coisas é ou não é de Deus, né? Continuando, pequeno grupo na igreja primitiva. O que você acha dessa frase? Cada casa, uma igreja. Cada membro, um ministro. Nós estamos vivendo uma vida, estavam vindo de uma rotina de pequeno grupo multiplicador, dos cultos nos lares, líderes de pequeno grupo, multiplicar os pequenos grupos. E aí veio a pandemia. Aí parou? Não parou. Nós temos nossos pequenos grupos virtuais, nós temos líder de pequeno grupo que está trabalhando e está avançando, e nós não podemos parar de avançar. É tempo de avançar. É tempo de avançar. E cada membro da igreja é um ministro da palavra de Deus. Muitas pessoas pensam que para evangelizar é só pastor e missionário. Não, queridos. Não. O texto de Romanos, capítulo 1, versículo 1, diz lá bem claro: todos nós somos separados para levar o evangelho de Cristo Jesus. Nós somos separados. E você tem essa incumbência de levar o amor de Cristo Jesus. Por isso que essa frase, cada casa, uma igreja. Porque eu e você, nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. E nós não podemos parar de anunciar a palavra do Senhor. Nós precisamos avançar. Por isso que a minha casa é uma casa de oração, a tua casa é uma casa de oração, a tua casa tem que ser um pequeno grupo. Lá, a igreja primitiva, os pequenos grupos da igreja primitiva avançavam, eles não recuavam, eles deixavam o Espírito Santo de Deus agir, mesmo com a perseguição, mesmo sabendo que eles poderiam ser presos. E o texto que nós lemos agora aqui no versículo 41 de Atos capítulo 5, ele diz assim: e eles se retiraram do sinédrio, muito alegre por ter sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessava de ensinar e de pregar que Jesus Cristo é o Senhor. Muitos pensam que a igreja primitiva se reunia em templo e nas casas dos seus membros, mas não é verdade. Enquanto se reunia na casa, eles congregavam no templo. Propriamente dito, as reuniões aconteciam no pátio do templo, onde todos, homens e mulheres, judeus e gentios, se reuniam. Como eu falei, lá dentro do templo se reuniam os sacerdotes junto com toda a cúpula do sinédrio.
mas lá no pátio reunia todas as pessoas. E ali era a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Podia chegar a se reunir ao ar livre. Apenas o sacerdote podia entrar no templo, propriamente dito. E nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar. Você precisa avançar. A igreja primitiva vivia essa frase: cada casa, uma igreja. Cada membro, um ministro. Aonde ele se encontrava? De casa em casa. Do partir do pão. Ele se reunia assim. Olha que gostoso, né? Reunir dessa forma. Avançar dessa forma. Você tem essa oportunidade, querido. Você pode reunir com a sua família. Você pode participar de um pequeno grupo virtual aí, pelo Zoom que nós temos, pelas plataformas que nós temos colocado. Oh, como é gostoso, querido. Como é gostoso de saber que Deus está trabalhando na vida de cada um. Depois do mártir ali de Estevão, a igreja não voltou a se encontrar no templo mais, ou em um prédio público, dedicado ao uso sagrado da palavra, até o século IV depois de Cristo. Quando o cristianismo entrou em grande declínio, seguindo o modelo e ensino de Jesus, as casas na igreja eram um centro de ensino. Um centro de ensino. Olha que ele fala lá em Mateus 18, Mateus capítulo 18, versículo 26. Mateus 18, 26. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila ouviram falar, levaram-no consigo e, com mais exatidão, lhes expuseram o caminho de Deus. Aqui o Apolo começou a falar na sinagoga, passando a palavra de Deus. E aí, Áquila e Priscila ouviram essas palavras e começaram já a fazer essa expansão na sua própria casa, no seu dia a dia, no caminhar. E nós precisamos avançar desse modo de pregação, discipulado, de casa em casa. Você está discipulando alguém? Para quais expressões espirituais a casa pode ser mais adequada que o templo? Olha que gostoso você poder reunir dentro do seu lar. E ali, meditar na palavra de Deus junto com algumas pessoas, né? Nesse momento, nós não podemos trazer ninguém para dentro da nossa casa, além da sua própria família que você mora dentro da sua casa. Mas você tem a oportunidade de usar a tecnologia, de fazer pelo WhatsApp. Você pode reunir uma quantidade de algumas pessoas junto e, ao mesmo tempo, todas aquelas pessoas estar interligadas, juntos, ao mesmo tempo, conversando, falando, dialogando. E você pode fazer isso. Você tem essa oportunidade de fazer isso. Não podemos deixar que a pandemia nos cale. Não podemos deixar que a pandemia nos feche.
É tempo de avançar, mesmo com a pandemia. Os apóstolos ali, eles estavam sendo perseguidos e não deixaram a perseguição atrapalhar eles avançarem. E por isso o evangelho chegou até a mim e até você. Versículo 42 de Atos 5 diz assim: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessava de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. A essência do seu testemunho era Jesus. A essência do testemunho de cada um dos apóstolos era Jesus. A essência de você poder testemunhar Cristo é Jesus Cristo. O divino, o Salvador, o Senhor, aquele que transformou a minha vida, transformou a sua vida, aquele que pode transformar água em vinho, aquele que deu vista ao cego, aquele que ressuscitou mortos, aquele que fez coxo andar, paralítico andar, aquele que cessou o fluxo de sangue daquela mulher. Tantos milagres, tantas transformações que Cristo fez, que Cristo faz e que Cristo vai ainda fazer, vai continuar fazendo, porque a palavra dele é viva, é eficaz para mim e para você. Nós não podemos parar, nós não podemos pegar o evangelho, guardar dentro de uma caixinha, passar a chave ou colocar no cadeado e jogar a chave fora. Não! Nós precisamos expor o evangelho de Cristo Jesus. Nós precisamos anunciar o evangelho de Cristo Jesus. E é isso. Essa é a essência do seu testemunho. Essa é a essência do testemunho dos apóstolos. Essa é a essência de testemunho minha e sua nos dias de hoje. Quando temos a oportunidade de compartilhar Cristo, devemos desafiar as pessoas quanto à identidade de Jesus, do amor de Jesus, aquilo que ele veio fazer aqui na terra. O propósito da vinda de Jesus para as nações, para o ser humano, para mim, para você. Essa é a essência que nós precisamos ter, é isso que nós precisamos ter no coração. As opções básicas são variações de 3 possibilidades. Primeira, ele era um mentiroso, enganador, possivelmente o maior de toda a história. É isso que você precisa entender. Que às vezes as pessoas, nós vamos ter algumas opções quando nós testemunhamos Cristo Jesus. Algumas pessoas podem pensar que você é um mentiroso, enganador, possivelmente o maior de toda essa história. Segundo, que ele é louco. Talvez as pessoas pensem que você é um louco, um fanático. Tem uma história que eu já contei na nossa igreja. Eu trabalhava em Osasco e eu pegava o trem da Estação da Luz de São Paulo até a Estação de Osasco. E eu via naquela época, isso há muitos anos atrás, alguns homens de Deus ali dentro do vagão, pregando, falando, anunciando. E eu ficava no meu coração, será que alguém está ouvindo a palavra de Deus? Será que não é só fanatismo? Mas eu creio que algumas pessoas ali ouviram e a palavra entrou na vida deles. E eles foram transformados pelo poder que há na palavra
no poder que há em Cristo Jesus. Então, algumas pessoas vão pensar que você é louco. E terceiro, ele é quem que falou que era Filho de Deus, Salvador do mundo, Senhor do Senhor, Rei dos Reis, que veio para remir quem quiser confiar nele, abrindo o caminho para uma nova vida. Olha só, alguns vão entender que Cristo é o Rei dos Reis, Filho do Deus vivo. O amor de Deus de dar o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos meus pecados, pelos nossos pecados. O amor é um amor incondicional. Deus te ama tanto, meu amado, minha amada, que Ele deu a vida do seu próprio Filho para morrer naquela cruz. Jesus não morreu naquela cruz por um simples motivo, não. Não é uma simples história, não. Não é um conto de fada, não. É algo real que aconteceu. É algo que transformou a humanidade. A existência, a vinda. Jesus andou no meio de nós. Ele orou, nos ensinou a orar. Ele deu a sua vida por nós. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou, ele está vivo. E os apóstolos, naquele momento de Atos aqui, que nós estamos estudando a igreja primitiva, Pedro e João era testemunha vivo da ressurreição de Cristo Jesus. Eles pregavam a ressurreição de Cristo Jesus. Por isso que eles eram considerados alguns loucos, alguns fanáticos. O Evangelho é a história da igreja primitiva. Não deixam opções de pensar que ele era um simples e bom mestre. Nós precisamos viver, nós precisamos deixar trabalhar, nós precisamos continuar de casa em casa uma igreja. Cada membro, um ministro. A igreja, pequeno grupo multiplicador primitivo, crescia, se multiplicava. E nós precisamos continuar. Segundo pilar da igreja multiplicadora, a primeira é oração, a segunda é formação de líderes. Eles formavam líderes, por isso que a igreja crescia, por isso que cada casa, cada membro era um líder. Era um líder multiplicador, um líder de pequeno grupo multiplicador. E cadê os líderes multiplicadores de hoje? Cadê os líderes da nossa igreja? Queridos, as nossas igrejas estão lotadas, cheias de pessoas com capacidades, com dons que Deus deu, mas pegaram os seus dons, as suas qualidades e guardaram para si. Queridos, Deus te deu qualidade, deu dom, não foi para ficar guardado, não é um troféu para você colocar na estante ou em um lugar de destaque na sua casa, não. Deus te deu dons, te deu qualidades para você servir a Deus, servir de todo o coração, de toda a sua alma. Não importa se vão perseguir você, não importa se você vai ser preso ou não, se você vai ser crucificado ou não. Os apóstolos falam no texto, no versículo 42, que eles se alegraram pela perseguição. Eles estavam alegres, porque eles estavam vivendo a coisa mais amorosa, mais edificante na vida deles. E eles se retiraram do sinédrio muito alegre por ter sido considerados
dignos de sofrer afronta por esse nome, pelo nome de Cristo Jesus. Olha só como a igreja primitiva nos ensina muita coisa. Dignos, nós somos dignos de falar do amor de Deus. Queridos, hoje nós vivemos uma época que ninguém vai ficar preso por anunciar a palavra de Deus. Ninguém vai ser açoitado como os nossos apóstolos foram açoitados. Ninguém vai passar no nosso estado, né, no nosso país, porque tem alguns países que é fechado e alguns missionários, alguns homens e mulheres de Deus estão falando do amor de Deus com toda a segurança e dependendo do Espírito Santo de Deus. Hoje, no nosso país, no Brasil, no nosso estado, São Paulo, no nosso município, Cajubi, Olímpia, eu e você, nós temos a oportunidade de falar do amor de Deus, sem ser preso, sem ser açoitado. Nós podemos ter essa oportunidade, e você pode ter essa oportunidade, você tem essa oportunidade de anunciar a palavra de Deus. Que gostoso é avançar de casa em casa, no partir do pão, de pregar o Evangelho de Cristo Jesus e de ensinar o Evangelho de Cristo Jesus. Que você possa ser um membro, mas também um ministro da palavra de Deus. Que você possa abrir a sua casa. Essa pandemia não vai durar para sempre. Nós cremos que logo, logo, tudo isso vai acabar. Nós cremos que daqui a pouco nós vamos voltar a ter os cultos com todos os cuidados, com todas zelo, prevenções. Mas daqui a pouco isso daí vai acabar. E aí, Cristo vai perguntar para você, o Espírito Santo de Deus vai perguntar para você, o que você fez? O que você fez nesse tempo de pandemia? Você ficou calado? Você ficou assustado? Ou você avançou? Você foi só um membro, um frequentador de igreja? Ou você foi um discípulo de Cristo Jesus? Discípulo que faz discípulo. É tempo de avançar, meus amados. É tempo de avançar. E eu quero recitar novamente o versículo 42 de Atos. E todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessava de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Que eu e você possamos refletir nesse texto, que eu e você possamos avançar de casa em casa, no templo. E não podemos cessar de ensinar e de pregar que Jesus Cristo é o Cristo. Amém? Que alegria de saber que o Evangelho está avançando através da minha vida e através da sua vida. Talvez você que está nos ouvindo e é a primeira vez, você nunca convidou Jesus para entrar na sua vida. Quero dizer uma coisa para você, que o diabo, Satanás, veio para matar, roubar e destruir.
E Cristo veio nos dar vida e vida em abundância. Só que Cristo é diferente de Satanás. Satanás, ele entra na nossa vida e destrói a nossa vida. Cristo não. Cristo, ele fica ali na porta do nosso coração. Fica esperando nós convidar ele a entrar na nossa vida, reinar na nossa vida e dirigir a nossa vida. Como assim, pastor? Dirigir a nossa vida? É, literalmente, dirigir a nossa vida. Seria mais ou menos assim: você é o condutor do veículo, até agora. A partir de hoje, você vai sair do banquinho do motorista e vai para o banquinho do passageiro. E Cristo, ele senta, ele toma o controle, ele tem o controle da direção da sua vida, dirigindo seu carro. Você passa a ser passageiro e Cristo, o condutor. É Ele que vai tomar as decisões, é Ele que vai agir, é Ele que vai nos guiar, é Ele que vai nos levar cada vez mais na presença de Deus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele, só existe um caminho, e esse caminho é Cristo Jesus. Mas, pastor, como eu posso ter Cristo na minha vida? Fazendo uma oração de fé, um ato de fé. Nós vimos aqui que quando Pedro e João estavam pregando a palavra de Deus, que Jesus ressuscitou dos mortos, a multidão, homens e mulheres, confessaram que Jesus Cristo é o Senhor. E hoje você pode confessar que Jesus Cristo é o Senhor, fazendo um convite, fazendo uma oração que é simples, muito simples. A oração é essa: Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Entra e reina. Está vendo? Uma oração simples. Se você fizer com fé, Ele vai entrar na sua vida. Ele vai perdoar os seus pecados. Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Ele vai transformar a sua vida. Eu vou fazer essa oração. E se você tem um desejo de fazer essa oração com fé, eu quero convidar você a fazer aí onde você está. Faça com fé. E creia que Ele vai entrar, vai perdoar e vai te dar a salvação. Vamos orar. Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração. Entra na minha vida, Senhor. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Reina na minha vida. Assim eu oro. Assim eu desejo. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, escreve aí no chat da nossa página, do nosso YouTube, que nós vamos estar orando pela sua vida. E eu vou estar orando agora pela sua vida. Talvez você também um dia esteve no caminho do Senhor, serviu ao Senhor. Talvez um dia você até já fez essa oração, mas a circunstância do mundo tirou você da presença de Deus. A circunstância levou você de volta ao mundo. E hoje, Cristo está te chamando de volta. Hoje, Cristo quer colocar um anel no seu dedo. Quer trocar as suas vestes, colocar vestes limpas. Sandália no teu pé. Ele quer te dar a salvação.
Se você também está aí e um dia você até confessou, pedindo para Jesus entrar na sua vida, hoje é dia de reconciliação. É dia de você te perdoar e te chamar de filho. Meu filho. Ovelha perdida. Ovelha perdida. E Cristo está achando as ovelhas perdidas. Vamos orar. Obrigado, Deus, porque a tua palavra diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E hoje, Senhor, eu creio que há pessoas que estão confessando, aceitando o Senhor como sendo o seu único e suficiente Salvador. Eu creio, Senhor, que hoje tem pessoas se reconciliando, voltando para casa. E por isso, Deus, eu oro, eu clamo. Deus, perdoa os pecados de cada um deles. Escreve o nome deles no livro da vida, Pai. Abençoe cada um deles. Entra na vida deles. Reina, Senhor, na vida de cada um deles. Obrigado, Deus, porque quando um pecador está tendo festa no céu, Senhor, a família dele, os lar dele, Senhor. Deus, se tem alguma coisa, Senhor, que eles precisam, Senhor, eu coloco diante de Ti, no seu altar, perante o seu grande trono, Deus, e peço, Senhor, responde conforme a Tua vontade, Deus, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Deus. Esteja com cada um deles, Senhor. Abençoe, Senhor, cada um da nossa igreja. Abençoe, Senhor, os membros da nossa igreja daqui de Cajubi, da igreja de Olímpia. Abençoe a nossa cidade, nosso estado, nossa nação, Deus. Ô, Senhor, que palavra linda que o Senhor nos deu nessa noite. Que de casa em casa o Teu evangelho ia seguindo, crescendo. Que cada casa, cada membro, um ministro. Levanta, Senhor, homens e mulheres, compromissada pela Deus, Senhor, os dons dessas pessoas, para que eles possam anunciar, trabalhar na vida de cada um que não conhece a Tua palavra. Usa, Senhor, as nossas vidas. Assim eu oro já agradecido. Oro no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Fica na paz, que Deus abençoe e recebe agora a bênção apostólica. Que a graça do Pai Todo-Poderoso, o Senhor da consolação, o Rei do Universo, esteja com cada um dos seus filhos, cada um de nós, todos os dias da nossa vida, até que o Senhor venha buscar a Tua igreja. Assim nós oramos no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Fica na paz, que Deus abençoe vocês e até a nossa próxima programação.